Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala pessoal, hoje é sexta-feira, 24 de julho de 2026. Tá no ar mais um ABC Cast, aquele resumão rápido, direto e sem enrolação para você entender o que realmente importa, seja aqui no ABC, em São Paulo, no Brasil ou no mundo. E nesse início de noite, a gente encerra o expediente da semana pisando fundo na notícia, para decretar de vez o seu sextou. E para organizar esse caos informativo e encerrar o dia sabendo o que foi realmente importante e destaque para você, aqui eu sou Gabriel de Jesus e divido os microfones, as bancadas e as opiniões com ele, João Pedro Melo. Fala, JP! Hello, Gabriel. Olá, pessoal. Um excelente final de noite para ti que tá contando as horas para relaxar e curtir o final de semana. O dia chegou ao fim com desdobramentos importantes no cenário nacional e internacional. E a nossa missão por aqui é ir direto ao ponto e separar o fato do ruído para te entregar o que realmente impacta no teu dia a dia. E hoje a gente inicia falando sobre o Brasil, que sofreu um novo baque com a entrada em vigor da tarifa extra dos americanos com Donald Trump. E mais, convenções consagram Flávio Bolsonaro isolado enquanto Milei desembarca em São Paulo. E nós ainda falamos sobre terreno milionário de Jacques Wagner, que entrou na mira da justiça após valorizar 11.000%. Então, por aqui tu já sabe como funciona. É informação direta, contexto e análise para deixar o cenário muito mais nítido. Então, bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABC Cast já tá começando. E a gente começa essa sexta-feira com uma notícia um tanto quanto indigesta para os exportadores brasileiros. Desde a meia-noite 1 de hoje, passou a valer a nova tarifa de 12,5% imposta pelo governo Donald Trump a diversos produtos brasileiros e de mais 58 países. A medida usa como justificativa a suposta falha dessas nações em combater a importação de mercadorias produzidas com trabalho escravo. E o pior, Gabriel, é que essa taxa ela não vem sozinha. Ela se acumula, com muitos casos, com a tarifa de 25% que já havia sido imposto contra o Brasil na última quarta-feira. Na prática, milhares de produtos nacionais, especialmente dos setores de calçados, máquinas e equipamentos, passarão a sofrer uma taxação recorde de até 37,5% para prosseguir entrando no cobiçado mercado americano. A reação do governo do mercado foi imediata. O vice-presidente Geraldo Alckmin classificou a justificativa do trabalho escravo como descabida, lembrando que a legislação trabalhista brasileira é uma das mais avançadas do mundo. Nos bastidores, a pressão recai sobre o Congresso Nacional para rever a isenção tributária para produtos asiáticos de até $50, a famosa MP das blusinhas, que as indústrias nacionais consideram um segundo golpe consecutivo nas vendas do setor. E no campo diplomático, o Brasil se prepara para revidar usando a Lei de Reciprocidade Econômica, apelando à OMC, a Organização Mundial do Comércio. Especialistas em comércio exterior, no entanto, alertam que as margens do Brasil para uma retaliação são pequenas e que o tarifaço americano é, no fundo, uma manobra protecionista do Trump para tentar salvar o emprego industrial nos Estados Unidos sem medir as consequências diplomáticas desse tipo de guerra. Gabriel? O Brasil agora tomou uma rasteira comercial pesada, embalada com uma desculpa moralista e também estapafúrdia. O Trump inventou essa punição baseada em trabalho escravo, como ele classifica, apenas para tentar maquiar o protecionismo selvagem e segurar o emprego lá na terra do tio Sam, rasgando todas as regras da OMC. Para os nossos empresários, é um sufoco duplo. Eles sofrem o tarifaço pela isenção da MP das blusinhas e o governo Lula precisa calibrar muito bem a resposta diplomática e parar de tratar a nossa indústria como laboratório. Defender a produção nacional exige muito mais do que queixas em tribunais internacionais. Exigir coragem também e fechar a porteira dos nossos produtos estrangeiros subsidiados antes que as nossas fábricas fechem de vez, Gabriel? É verdade. Agora nós vamos ao giro de notícias. Nós começamos falando hoje sobre o painel de vagas que Mauá abriu
com salários de até R$5.000. A Prefeitura de Mauá divulgou um novo painel de vagas com 141 oportunidades de emprego para a próxima semana. Tem opções para jovem aprendiz, fiscal de loja, atendente, zelador e até operador de máquinas de terraplanagem, com salários que vão de R$ 1.300 a R$5.000. Para se candidatar, basta ir pessoalmente na Casa do Trabalhador, que fica na rua Jundiaí, número 63, no bairro da Matriz. O atendimento é de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. E é fundamental levar um documento com foto e CPF. Se preferir constar a lista antes de sair de casa, os interessados devem acessar o portal sistemas.mauá.sp.gov.br/vagas, sistemas.mauá.sp.gov.br/vagas. São Caetano abre curso de fotografia. Em São Caetano do Sul, a dica é para os apaixonados por imagens. A Secretaria de Cultura, em parceria com o MIS, abriu 20 vagas para uma oficina gratuita de enquadramento e composição fotográfica para iniciantes. A aula vai ensinar as regras clássicas de fotografia e como usar o olhar para retirar fotos da melhor maneira possível, seja com a câmera ou pelo celular mesmo. A atividade é voltada para quem tem a partir de 13 anos e vai acontecer na próxima sexta-feira, dia 31 de julho, à tarde, no auditório da Secretaria Municipal de Cultura, no bairro Santa Paula. Para garantir a vaga, é preciso preencher o formulário do Portal da Cultura no site cultura.sãocaetanodosul.sp.gov.br. E alô mulheres, uma grande oportunidade de capacitação foi lançada para as mulheres migrantes em situação de vulnerabilidade em São Paulo, também em Mauá e em Santo André. É o projeto Renova Mulher, que oferece treinamento, apoio emocional e acesso a microcrédito. O projeto vai mapear perfis com vocação empreendedora e dar todo o suporte para que elas abram seus próprios negócios, com investimento e acompanhamento contínuo na Caixa Econômica Federal. O lançamento do projeto na nossa região acontece na terça-feira, dia 28 de julho, em Mauá, e na quarta-feira, 29, em Santo André. As inscrições devem ser feitas acessando o site oficial, que é o institutosocialcasulo.com.br. Repetindo para você, institutosocialcasulo.com.br. E assim, a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com dezenas de vagas de emprego em Mauá, curso de fotografia em São Caetano do Sul e capacitação e crédito para mulheres no projeto Renova Mulher. E se tu quiser conferir em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. Perfeito! E agora, toda sexta-feira, nós temos aqui as nossas dicas culturais. E eu, como gosto muito de sair, ou seja, para gastronomia, teatro, música, é claro que eu vou ouvir e aproveitar as oportunidades e dicas que a Dani Ferreira vai oferecer de hoje nas nossas dicas de cultura. Fala, Dani! Sabe aquela vontade de sair de casa e viver experiências totalmente diferentes no final de semana? A Agenda Cultural do ABC preparou um itinerário certeiro com 3 paradas incríveis para você curtir. A nossa primeira parada é um convite à boa música e à nostalgia na capital. O cantor e compositor Sombrinha comanda uma verdadeira aula de samba no Sesc Itaquera, no domingo ao meio-dia com entrada gratuita. Em seguida, a gente aterrissa em Mogi das Cruzes, para aquele clima bom de arraial fora de época. A festa junina do CCMC promete esquentar o final de semana com comidas típicas, atrações e muita animação para toda a família. E para fechar o rolê, sentindo a brisa do mar, a Baixada Santista entra na roda com o Festival do Morango em São Vicente. O evento reúne receitas irresistíveis para você curtir e sobremesas para a galera toda, também com entrada franca. 3 passeios incríveis, cada um no seu estilo. Escolha o seu destino e até a próxima. Muito bom, Dani. E o que não falta é a opção boa para espantar o marasmo com samba de qualidade, festa julina ou festival na praia para curtir com a família. Valeu pelas dicas e um excelente final de semana para ti, Dani. E seguimos por aqui agora com o nosso noticiário, porque falaremos sobre as convenções que consagram Flávio Bolsonaro enquanto Milei desembarca em São Paulo.
começou oficialmente a temporada de convenções partidárias. Neste sábado, dia 25 de julho, o senador Flávio Bolsonaro será confirmado como candidato do PL à presidência da República em um grande evento na Arena Pacaembu, em São Paulo. O problema é que Flávio chega ao palco principal bastante isolado, sem o apoio formal de outras legendas importantes e ainda sem a definição de quem será a sua vice na chapa. E o isolamento de Flávio é fruto de erros em sequência. A insistência no discurso extremista de atacar as urnas eletrônicas implodiu as negociações que ele tinha com partidos de centro, como o Progressista e a União Brasil, que optaram por declarar neutralidade no cenário nacional. Além disso, as contínuas investigações envolvendo as polêmicas relações do senador com o ex-banqueiro Daniel Forcaro geraram uma enorme desconfiança em aliados de peso. Para tentar apagar um incêndio que afasta o eleitorado conservador e as lideranças evangélicas, Flávio gravou vídeos com pedidos públicos de desculpas à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, com quem havia rompido as relações. Aliados comemoraram a reaproximação virtual com uma curtida dela nas redes sociais, mas os bastidores revelam que o clima ainda é de tensão. Além de Michele não comparecer à convenção, aliados de Michele avisaram sua participação efetiva na campanha só deve acontecer se Flávio garantir uma trégua dos irmãos Carlo e Eduardo e conseguir controlar os ataques da ala radical nas redes, chamada por um interlocutor de pelotão de chinchihuahuas raivosos. Gabriel. E quem compensará o desfalque da família é a chamada, abre aspas, onda azul, fecha aspas, continental. O presidente argentino Javier Milei, expoente máximo da direita ultraliberal no continente, desembarcou em São Paulo agora à noite, especialmente para prestigiar Flávio na convenção e dar um verniz de força internacional ao lançamento. A agenda prevê ainda uma visita ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que brincou que pretende recebê-lo não com o tradicional tapete vermelho, mas sim com o tapete azul, cor símbolo do movimento. Gabriel e ouvintes, todo esse espetáculo pirotécnico montado para a convenção com a presença do Milei não consegue esconder que o Flávio acabou saindo minúsculo dessa crise. As pesquisas com o eleitor pendular mostram que desde a farsa da Dark Horse, a população vê a Michele como certa e o senador como o grande errado dessa história. Essa trégua gravada na internet não passa de um mise-en-scène orquestrada pelo Jair e pelo Valdemar, que acabaram obrigando a ex-primeira-dama a encenar o papel de musa generosa para tentar servir de boia de salvação de uma candidatura isolada. Ao afugentar o PP e a União Brasil com o escândalo do Bankmaster e os ataques infantis às urnas, Flávio torrou o tempo de TV e as alianças de centro que ele estava precisando para tentar ser competitivo. O resultado agora é o retrato de um candidato encolhido, festejando a própria solidão com a família rachada e um convidado de honra importado. Não é por aí? Com certeza. Agora seguimos por aqui. Agora vamos falar sobre o terreno aí milionário de Jacques Wagner, que entrou na mira da justiça após valorizar 11.000%. Um levantamento da Folha de São Paulo feito com base em documentos oficiais revelou nesta sexta-feira que o terreno do senador Jacques Wagner, na cidade de Camaçari, registrou uma valorização de mais de 11.400%. A área de 51 mil metros quadrados, o equivalente a 7 campos de futebol, teve uma explosão de preço após a construção de uma rodovia estadual, projetada justamente para passar ao lado da propriedade. O imóvel foi adquirido pelo petista no ano de 2000 por R$28 mil. E o detalhe que chamou a atenção é que durante o mandato de Wagner, como governador da Bahia entre 2007 e 2014, o estado projetou a Via Metropolitana, obra que transformou a região. Impulsionando pela nova infraestrutura, o senador tentou vender a área recentemente por R$15 milhões para a construção de um empreendimento imobiliário. A transição milionária, no entanto, foi suspensa por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O ministro André Mendonça, relator da Operação Compliance Zero, que investiga desvios ligados ao Banco Master, determina o bloqueio dos bens de Jacques Wagner.
A medida cautelar impediu a concretização da venda do terreno e também travou a negociação de um apartamento de luxo do senador, avaliado em 10 milhões de reais. E a empresa compradora confirmou as tratativas e alegou que tudo seguiu critérios normais de mercado. Em entrevista, Jacques Wagner negou qualquer relação ilícita entre a obra pública e a valorização do seu imóvel. O senador tratou de minimizar o caso, afirmando que a rodovia seguiu o traçado definido pelos engenheiros e que, inclusive, abriu mão de receber a indenização pela desapropriação da parte do terreno cortada pela estrada. Gabriel e ouvintes, a política brasileira adora produzir verdadeiros gênios do mercado imobiliário que sempre acabam ganhando na loteria nas obras públicas, hein? É impressionante a sorte de Jacques Wagner comprar um terreno e ver ele valorizar 11.000%, porque ele mesmo, como governador, mandou passar uma rodovia ao lado da cerca. É o tipo de coincidência que ofende a nossa inteligência, né? A justificativa de que ele não cobrou a desapropriação de um pedacinho de terra para abocanhar 15 milhões depois é uma verdadeira piada de mau gosto. Esse caso reforça a urgência das investigações da PF quando as coincidências terminam, e a busca por crimes com dinheiro público tem que começar pesado. É verdade. E agora a gente faz aquela pausa no ritmo para entrar no nosso quadro queridinho. Por aqui a gente traz sempre uma frase de peso para você refletir e tentar descobrir de quem é a autoria. Estamos falando do quadro Quem Disse Isso? Então, JP, você já sabe, manda pra cá o texto de hoje. É isso aí, Gabriel. E a frase de hoje expõe de forma nua e crua os bastidores do poder, onde os interesses quase sempre atropelam os valores. Então, ouve só. Quando a moralidade entra em choque com o lucro, raramente é o lucro quem sai perdendo. Repetindo, quando a moralidade entra em choque com o lucro, raramente é o lucro quem sai perdendo. E aí, Gabriel, será que tem como adivinhar quem é a autora, já entregando, dessa pedrada de hoje? A dica é de uma pioneira da política americana. Ela foi a primeira mulher negra eleita pelo Congresso dos Estados Unidos, lá em 1968, e a primeira a concorrer à presidência por um grande partido em 72. Essa reflexão cirúrgica foi da professora ativista Shirley Chisholm. Ela escreveu isso em sua autobiografia Não Comprada e Sem Chefes, em 1970, justamente porque dedicou sua vida a combater injustiças e se recusava a ceder às pressões do poder econômico que pudesse corromper a sua integridade moral. Perfeitamente, cara. E a Chisholm, ela desmascarou o teatro político, né? Afinal, no xadrez do poder, o tal do lucro não é apenas medido em cifra bancária, mas também em capital eleitoral. E a gente vê isso nessa falsa moralidade servindo de vitrine nas manchetes de hoje mesmo. Lá fora, o tarifaço do Trump, que usa a punição do trabalho forçado como fachada para o protecionismo escancarado. Aqui dentro, a trégua no vídeo do Flávio Bolsonaro com a Michelle, que embala um roteiro de perdão familiar meio cristão. E quando o lucro é real e tenta estancar a perda de votos femininos da campanha, ele precisou se mexer. E também na Bahia, o discurso moral de mobilidade urbana da chamada Via Metropolitana, escondendo um verdadeiro milagre imobiliário. As terras de um ex-governador, como Jacques Wagner, que autorizou a obra valorizando absurdos 11.000%. Ou seja, a moral quase sempre vira apenas uma embalagem bonita para o ganho comercial e político. Então, para você não cair nesse tipo de cortina de fumaça, eu sugiro que você siga acompanhando com a gente os bastidores do melhor jornalismo de credibilidade aqui no nosso portal, o ABC do ABC. Não é mais ou menos por aí, Gabriel? Com certeza, é isso aí. É com essa baita reflexão que a gente vai fechando a conta por aqui em mais um ABCcast. E vale sempre lembrar que, além da nossa companhia por aqui de segunda a sexta, você também pode curtir o ABCcast Conexões, que vai ao ar todos os sábados. Portanto, você já sabe que amanhã tem ABCcast Conexões logo cedinho. E o Cine ABC Metrópole todas as sextas-feiras. Nós estamos em todas as principais plataformas, no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Amazon Music e no Apple Podcast.
é só buscar pela gente e dar o play. E claro, se esse episódio fez algum sentido pra você, compartilha com alguém que também gosta de se manter muito bem informado sem enrolação. E ó, manda a tua opinião pra gente. Também pode ser crítica, sugestão, ideia, ou também aquela pauta que só você reparou pelo caminho. A gente adora trocar essa ideia contigo, então já aproveita pra seguir a gente lá no Instagram também. É o ABC do ABC _oficial, porque tu já tá mais do que avisado, né? A nossa conversa não termina por aqui. E lembrando que se você gosta de ficar atualizado sobre tudo que está rolando e sobre qualquer assunto, basta acessar o nosso site, que é o abcdoabc.com.br. Lá sempre tem notícias fresquinhas só pra você. E antes de fechar, a gente sempre deixa aquele nosso abraço pra você que aí tá pela correria no final do dia ou aproveitando em casa aquela pausa merecida na janta com a família. Pra gente é uma honra ter a companhia da audiência de vocês desse lado do fone. Na segunda-feira a gente tá de volta com mais notícia, contexto e, claro, nosso cafezinho, o mesmo compromisso de sempre, né, JP? É isso aí, o de seguimos sempre juntos com firmeza e muita leveza. É isso aí, então tchau, tchau. Tchau, pessoal, até a próxima. Este podcast é uma apresentação do portal ABC do ABC. Apresentação: João Pedro Melo e Mariana Fante. Edição: Rodrigo Rodrigues. Roteiro: João Pedro Melo. Direção: Tiago Quirino. E direção-geral: Alex Faria.